Glória a Deus. A oração de Davi após receber a visita do profeta Natan, falando como seria o que Davi ainda ia fazer, a casa do Senhor que seria edificada. Quem edificaria a casa não seria Davi, mas seria seu filho. E todas as promessas de Deus para com a vida de Davi, o Senhor falou através do profeta Natan. E Davi começou a orar, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor estava fazendo na vida dele, pelo que o Senhor já havia feito, por todas as vitórias que o Senhor já havia concedido a Davi. E Davi, cada vez que ele vencia uma batalha, ou que ele tomava uma cidade, ele tomava também os despojos daquela cidade, as riquezas daquela cidade, ia também para o tesouro de Davi. Davi ajuntou muito ouro, muita prata, muito bronze, muitas pedras preciosas. Ele tinha muitas riquezas no final de sua vida. Mas tudo isso que Davi ajuntou, tudo isso que ele conseguiu, com as vitórias que ele obteve durante a sua caminhada na terra, durante as guerras que ele guerreou, ele doou tudo para a casa de Deus. Ele doou tudo para a construção do templo, que seria feito pelo seu filho Salomão. E a palavra de Deus diz que Deus, ele deu a Davi muitas vitórias mesmo. E Davi ajuntou muitas riquezas. Glória a Deus. E através das riquezas que ele ajuntou, Salomão pôde construir grande templo em Jerusalém. Louvado seja Deus. E Davi, nesta oração, ele agradece a Deus, ele louva a Deus. E a palavra diz que ele entrou perante o Senhor e começou a falar com o Senhor. E ele disse: quem sou eu, Senhor Deus? Davi, ele se sentia pequeno, ele se sentia uma pessoa que jamais teria condições de chegar onde ele chegou. E tudo que ele conseguiu foi Deus quem colocou na vida dele. Ele diz: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? Quer dizer, ele não tinha riquezas antes de conhecer o Deus vivo, antes de ser escolhido por Deus. Ele era um simples pastor de ovelhas. Ele ficava mais no meio do mato do que em casa, pastoreando as ovelhas de seu pai. Não era aquela pessoa admirada por outras pessoas, não tinha porte de homem guerreiro. Talvez era o mais desprezado de seus irmãos, porque os irmãos de Davi, eles se sobressaíam diante dos demais homens, porque eram homens fortes, preparados para a guerra, homens de boa aparência, que chamavam a atenção das pessoas onde eles entravam. Mas Davi era aquela pessoa de estatura média, não tinha assim grandes... onde ele chegava, não era pelo seu porte que as pessoas o admiravam. Mas Deus, a palavra diz que ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E escolheu as que não são para confundir as que são. Porque o nosso Deus é como ele falou para Samuel, quando Samuel foi ungir Davi, a rei de Israel. E quando apareceu o irmão de Davi com aquele porte de guerreiro, aquele porte de rei, Samuel até estava prontinho para ungir o rei. Mas o Senhor falou para Samuel: não, eu não escolhi esse daí, porque eu não olho para a aparência, eu olho o coração. Eu não vou pela aparência, eu vou pelo coração. Glória a Deus. Com certeza haviam outros homens em Israel, outros jovens que poderiam ter sido ungidos por Samuel, mas o Senhor escolheu exatamente Davi, que não tinha tanta aparência, que não era aquela pessoa tão instruída, porque ele vivia no mato com as ovelhas. Mas o Senhor conhecia o coração de Davi. Glória a Deus. E Jesus também, Isaías profetiza a respeito de Jesus, lá no capítulo 53 de Isaías, que ele não tinha aparência nem formosura. E olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então o nosso Deus, ele não trouxe Jesus a esse mundo com aparência de um homem que chamasse a atenção das pessoas pela sua aparência,
pela sua formosura, mas olhando para ele, Isaías disse: nenhuma beleza víamos. Ele era o mais desprezado. Ele era aquela pessoa que as pessoas escondiam o rosto, porque não via nenhuma beleza nele. Glória a Deus. Mas Isaías disse: mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si no Calvário. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Jesus, ele nasceu na linhagem de Davi. E Davi, que foi esse rei tão famoso de Israel, todos admiravam. Ele não foi admirado pela sua beleza, mas ele foi admirado pela sua fidelidade com Deus, pela sua sinceridade com os seres humanos, tudo que ele fez por Israel. E na sua oração ele diz, no versículo 27, o versículo 25 diz assim: porque tu, Deus meu, revelastes ao ouvido do teu servo que ele edificarias casa, quer dizer, o templo, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido a abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. E é verdade, Deus abençoou Davi, abençoou a sua casa, e a sua casa ficou abençoada para sempre. De geração em geração, todos reconhecem Davi como o melhor rei que Israel já teve. Então são coisas que só Deus faz da nossa vida. Que tira a pessoa lá do montouro, coloca sentado no trono. Tirou Davi de pastor de ovelhas para colocá-lo no trono de Israel. Esse é o nosso Deus. E a sua palavra diz que a um ele exalta e a outro ele abate. Quando ele abate, abate mesmo. Mas quando ele exalta mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Que a palavra do Senhor nos fala que a humildade precede a honra. Deus conhecia o coração de Davi. E Davi não tinha aquele coração exaltado, soberbo. Ele tinha um coração humilde. E Jesus mesmo disse, para aprendermos dele, Mateus 28, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É bom aprendermos de Jesus, aprendermos com ele a ser humilde de coração, para que possamos encontrar descanso para as nossas almas. Porque quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, a seu tempo o Senhor nos exalta. Por isso é maravilhoso entendermos que o nosso Deus, ele não habita com arrogância, ele não habita com orgulho, com a soberba. Glória a Deus. Por isso é que ele fala, aprendei de mim, que sou manso, que sou humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que nós possamos aprender com o nosso Deus, que nós possamos entender que a humildade precede a honra. Quando o ser humano aprende a se humilhar debaixo da potente mão de Deus, a palavra diz que a seu tempo ele será exaltado. Então, se hoje você tem sido humilhado, e se pessoas têm feito com você como fizeram com Davi, como os irmãos dele fizeram com ele, e até o próprio pai, tanto que quando Samuel perguntou, acabaram-se os varões? Porque todos os filhos de Jessé já tinham passado diante dos olhos de Samuel. E o Senhor falou que não era nenhum daqueles que seria rei de Israel. Então Samuel perguntou a Jessé, acabaram-se os mancebos ou os homens, os rapazes? E Jessé falou, ainda tem um que é pastor de ovelhas, que está lá no pasto. Falou com desprezo, o próprio pai desprezando o filho. Que Davi tinha a vidinha dele lá com as ovelhas, com Deus, com a sua harpa, louvando ao Senhor. E o Senhor falou, aliás, e Jessé falou para... Não, Samuel falou para Jessé, perdão. Samuel falou para Jessé, mande chamar o rapaz, porque não vamos nos assentar à mesa sem a presença dele.
Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, que confunde realmente a mente das pessoas.